Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Denise e hoje faz 10 meses que eu perdi a minha mãe. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa dor, sobre esse processo, né, do luto. Só quem passa pelo luto sabe, assim, do tamanho da dor, né? Porque a gente tenta descrever de alguma forma, mas quem nunca passou por isso talvez não entenda, né? Muito provável que não entenda. Então eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um testemunho, sobre algo que me aconteceu, tá? Bom, eu perdi minha mãe no dia 2 de maio de 2025, tá? Por conta de uma pneumonia silenciosa. Quando ela começou a demonstrar algum sinal, foi já no dia 1º de maio de 2025. A minha irmã levou ela no hospital, achando que poderia ser algum infarto, porque ela estava com dor no peito. Fizeram o exame, liberaram para casa, acho que com medicação para dor mesmo, e não mencionaram nada. No dia seguinte, já no dia 2, a minha mãe ela acordou pior, né, com bastante dor, e ela, para quem conhece, ela já tinha, né, as dificuldades dela devido ao AVC que ela já tinha tido, alguns problemas de saúde, mas ela, né, era forte, né, e tudo mais. Ela passou pelo AVC, ela passou pela leucemia, né, pelo câncer, ela passou pelo Covid, enfim, ela venceu, já tinha vencido muitas etapas. E quando a minha irmã levou ela de novo no hospital, no dia 2, aí eles fizeram um raio-x. E nesse raio-x acusou a pneumonia, já num grau bem avançado mesmo, né? Onde ela, imediatamente, ela já teve que ser hospitalizada, entraram com medicações, eu não vou saber os nomes aqui para falar para vocês, mas já entraram com medicações fortíssimas. Tem uma irmã minha que ela é enfermeira, ela conseguiu a transferência da minha mãe para um hospital onde ela trabalha, porque ela estava ali aguardando uma vaga num hospital para ela poder ir ser internada. E aí a minha irmã conseguiu a vaga dela, a transferência, né, para esse hospital, tanto que ela foi numa ambulância diferente, totalmente equipada, com muitas coisas, assim, uma ambulância diferente dessas, né, normais, porque o caso dela era bem grave. Nesse dia 2, foi numa sexta-feira, né? Então eu estava em casa porque dia 1º foi feriado e aí o meu serviço emendou com o dia 2. Eu estava em casa fazendo panquecas para o sábado. E eu lembro que eu ainda pensei, nossa, a minha mãe ela gosta muito de comer panquecas. E eu fazendo ali as panquecas e o tempo todo preocupada com ela, né? Porque eu sabia que ela estava lá no hospital. Mas pensando, né? Quando foi de tarde, eu senti uma angústia muito grande. E eu tava com a minha filha aqui em casa e eu peguei e falei assim pra minha filha: Sofia, eu acho que a minha mãe vai morrer. E ela pegou e falou assim, olhou pra mim com os olhinhos assim, sabe? Aí eu falei: o que que eu faço? Ela pegou e falou assim: ah, mãe, chora, sabe? E aí eu tentei falar com a minha mãe, aí como a minha mãe ela tinha sido transferida para esse outro hospital, a minha irmã que é enfermeira, ela conseguiu entrar e falar fazer a ligação, né, para que eu pudesse falar com a minha mãe, só que a minha mãe ela não podia responder. Então eu lembro de eu ligar para ela e minha irmã falar: ó, ela tá ouvindo, você pode falar com ela, tem que ser rápido, mas ela não pode responder. E eu peguei e falei assim: mãe, quando eu falei mãe, ela falou oi. Aí minha irmã falou: não fala nada. E eu ouvi claramente uma voz que falava assim pra mim: fala que você vai encontrar ela embaixo da árvore da vida. Eu não consegui falar isso pra ela. Eu não consegui, porque parecia que se eu falasse isso era despedida, né? Desculpa, gente, esse vídeo eu vou ficar um pouco emocionada. Eu queria gravar ele quando fizesse 1 ano, só que falei, não, já vou gravar, já vou contar isso logo. E eu não consegui falar isso pra minha mãe.
A única coisa que eu consegui falar, porque eu fiquei com medo de eu falar isso e ela achar realmente que fosse uma despedida, né? Então, a única coisa que eu consegui falar pra ela foi: mãe, vai ficar tudo bem. Logo a senhora tá em casa, tá? Eu te amo. Foi o que eu consegui falar pra ela. Aí nisso já teve que desligar e a minha mãe foi entubada. Eu falei: não queria que ela fosse entubada. Falei pra minha irmã, mas ela falou: não tem jeito, a situação dela é muito grave. Vão precisar entubar. A minha mãe foi entubada. E eu tava se preparando pra ir no sábado de manhã, eu já ia pra Ribeirão Preto, né? Ia sair de Campinas, já ia pra Ribeirão Preto, porque meu marido tava trabalhando, então a gente ia de manhãzinha no dia seguinte. Quando foi 8 horas da noite, 8 e pouquinho, meu telefone toca. Ali foi a notícia de que ela tinha falecido às 8 horas da noite. O meu chão sumiu. O meu chão sumiu na hora. Eu não sei nem descrever o tamanho da dor, sabe? Parecia que foi uma facada assim no peito. Eu comecei a gritar, falei: não, eu não tô pronta. Eu não tô pronta pra isso. Eu não tô pronta pra perder a minha mãe. E eu falava: mãe, eu tô indo, mãe. Eu tava indo pra lá, eu ia no outro dia cedinho. Não deu tempo de eu ver minha mãe. Não deu tempo de eu chegar lá e ela tá com vida, não deu tempo. Eu fui o caminho inteiro daqui. A gente acabou indo à noite mesmo, né? Depois dessa notícia, a gente só pegou o que dava pra pegar. Minha filha já tava dormindo, coloquei ela no carro e a gente foi pra Ribeirão. Eu fui o caminho todo chorando e perguntando pra Deus por quê? Por que ele não curou? Por que ele não tirou ela daquele hospital? E falando: eu não tô pronta pra essa dor, eu não tô pronta pra essa despedida. Então, no meio do caminho, o meu esposo, ele tava muito cansado, que ele tinha trabalhado, né? Ele chegou a cochilar, mas bem rápido, assim, no volante, mas foi por 3 vezes, quase que o carro bate, sabe? E a gente chegou lá, foi o tempo todo aquela sensação de: e agora? Eu não tô pronta. Mas a questão é: quando que a gente tá pronto pra perder uma mãe, pra perder um pai? Quando que a gente tá pronto? Será que tem alguma idade? Eu lembro que quando a minha mãe perdeu a mãe dela, a minha avó, foi, eu acho que em 2021, 22, por aí, ela sofreu muito com luto silencioso. Então ela não gostava de sentar, por exemplo, na garagem, onde ela sentava com a minha avó. Ela não gostava de fazer as coisas que ela fazia com a minha avó. E ela veio ficar comigo, ela ficou 6 meses morando aqui comigo. E um conhecido da minha mãe veio aqui visitar ela, sabendo que ela estava aqui, veio aqui visitar ela. E eu lembro que os dois sentados na sala conversando, eu estava aqui na cozinha, e eu escutei a minha mãe falar assim pra ele: a minha mãe morreu, falou pra ele. E quando ela falou isso, ela começou a chorar. Eu confesso que eu pensei assim: a minha mãe já é adulta, a minha mãe tá sofrendo por conta da perda da mãe dela, né? Eu não soube acolher. E isso, essa dor, né? Eu carrego. Tanto que eu passei com a psicóloga e eu falei sobre isso. Porque parece que eu não soube acolher a dor dela. Mas é como eu falei no começo do vídeo: quem nunca passou não sabe. E foi o que a psicóloga falou comigo. Eu não tinha perdido uma mãe para eu saber acolher quem já perdeu, né? E hoje eu entendo que não importa se eu tenho 30, 40, 50, 60, 70 anos, a gente nunca tá pronto para perder uma mãe, né? Eu falo mãe porque geralmente é o que a gente tem mais próximo, né? Mas pode ser um pai também, pode ser um ente querido. A gente não tá pronto para perder. Acho que não tem uma idade. Quando eu fui no Natal passado, eu fui passar em Ribeirão com as minhas irmãs,
foi muito difícil entrar na casa que eu via ela sentadinha, sabe, em todo canto eu via ela. Pra mim foi muito difícil. E eu passei Natal lá, graças a Deus foi tudo bem. Quando eu tava pra vir embora, minha irmã me entregou uma sacola com algumas peças de roupa dela e o celular dela. O celular que muitas vezes eu tentei ligar depois que ela partiu e nunca mais ouvi a voz dela. Eu trouxe comigo e isso me deixou muito mal. Muito mal, porque eu vendo o celular dela aqui, parecia que a ficha ia caindo, sabe? Que ela não tá mais. Simplesmente a pessoa não tá mais, a pessoa deixou de existir. É uma dor assim que você não entende como que a pessoa não tá mais. E aí eu vim, fiquei ali muito mal depois que eu voltei de Ribeirão, depois que eu voltei desse Natal, acho que voltei pior, né? E assim, gente, em todo tempo, eu questionando a Deus, perguntando por que ele não curou, por que ele não tirou ela daquele hospital, por que ele permitia essa dor, por que ele permitia tudo isso, sabe? Eu confesso que eu perdi a vontade de ir para a igreja. Eu não deixei de ir, tá? Eu ia, mas sem vontade nenhuma. Eu orava sem vontade nenhuma, sabe? Parecia que tudo estava distante, que você tá falando e Deus não ouve, sabe? Não alivia. Às vezes que eu realmente senti uma palavra de afeto, uma palavra de conforto, não foi de pessoas da igreja. Mas enfim, eu fiquei espiritualmente afastada de Deus, mesmo indo na igreja, mesmo orando, mas mesmo assim eu sentia um vazio, um buraco, como se eu tivesse perdido a confiança no poder de Deus. Eu pensei em tirar minha vida várias e várias vezes. Inclusive, no dia do velório da minha mãe, eu entrei no banheiro e eu tava, naquele dia, eu tava planejando já. A dor era tão grande, a dor é tão grande, que eu falei, eu não vou suportar. E eu ali dentro do banheiro, sozinha, planejando. Quando eu olhei pra janela, tinha tipo uma corrente na janela, assim. E eu falei, eu vou usar isso de alguma forma. Quando eu pensei nisso, bateram na porta do banheiro. E uma vozinha falou, mamãe? Todo mundo tá te esperando, mamãe. Já vão fazer o culto. A minha filha foi lá me chamar. Deus usou a minha filha naquele momento. E todas as vezes que eu pensei em tirar a minha vida, Deus me fez pensar na minha filha. Então, não é fácil. Eu voltei de Ribeirão muito mal, muito pior do que eu tava nesses meses todos. Quando a minha mãe morreu numa sexta-feira, na segunda-feira eu já fui trabalhar. E as pessoas perguntaram assim, nossa, falavam, né? Por que você não ficou em casa? Por que você não pega uns dias, né, pra descansar um pouco a mente? Eu sabia o que estava passando na minha mente. Eu sabia o que estava passando na minha mente. Eu sabia que se eu ficasse sozinha, se eu ficasse em casa, poderia acontecer. Então, eu estava lutando contra mim mesma. Então, por isso eu fui trabalhar.
Eu fiquei ali o dia inteiro chorando, vários dias chorando. Mas eu fui. Quando foi no dia 2 de janeiro, fez 8 meses que minha mãe morreu, dia 2 de janeiro. Eu lembro que eu fui dormir muito agoniada. E eu questionei a Deus antes de dormir. Eu falei assim, Senhor, já faz 8 meses que a minha mãe partiu. 8 meses. E o Senhor não me deu nenhuma resposta. O Senhor até agora está em silêncio. Eu não escuto a sua voz. A minha dor só cresce. Não tenho o que está aliviando. Eu não tenho mais vontade de nada relacionado à igreja, à Bíblia, a Deus. E o Senhor não me responde. E eu fui dormir muito mal. E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que a minha mãe, ela tinha acontecido a mesma coisa. Ela tinha ido para o hospital, estava com a pneumonia, a mesma coisa. E ela tinha sido entubada, só que ela tinha tido outro AVC que no sonho ainda deixava claro. Gente, eu não pesquisei sobre isso, tá? Eu não quis ir para a parte teórica, se isso tem a ver ou não na parte do que eu vou falar, assim, do tipo de AVC. Eu não sei dizer, tá? Eu não quis pesquisar. Mas eu sonhei que a minha mãe, ela tinha tido um AVC isquêmico. No sonho deixava bem claro, um AVC isquêmico. Era esse o nome. E ela tinha saído do hospital, sim. Só que ela tinha saído em estado vegetativo. E eu lembro de ver a minha mãe numa cama de hospital em estado vegetativo. E é assim que ela ia ficar. Nesse momento do sonho, uma voz me falava assim: você entende agora porque ela não saiu com vida? E falava de novo: você entende agora o porquê? Eu acordei daquele sonho e foi muito real, muito real. Eu acordei daquele sonho e eu falei: Senhor, eu ainda tô com dor, eu ainda tô triste, mas eu entendo. Agora eu entendo. Eu fui pra igreja no sábado, dia 2 foi numa sexta, fui pra igreja no sábado, dia 3 de janeiro. 3 de janeiro de 2026. Veio um pregador de fora, que ele ia fazer uma semana de 10 dias de evangelismo na igreja, e ele tinha chegado no dia 3. Na verdade, o evangelismo ia começar no dia 10 de janeiro, só que, por algum motivo, ele chegou no dia 3, e aí ele já ia pregar no dia 3. Ele foi, pregou. Parecia que só tinha eu na igreja. Sabe, eu chorei, mas eu chorei. Ele pregou como se fosse a continuação, sabe, falando, eu não vou saber dizer as palavras, mas falando sobre a morte, falando sobre a dor, falando das formas que Deus age, que às vezes nós não entendemos e nós questionamos a Deus. Enfim, ele foi falando tudo que estava aqui dentro, sabe? Parecia que era pra mim, parecia que só tinha eu, sabe? E eu realmente, eu me esqueci de tudo que tinha ao redor, eu tava só focada ali no que Deus estava me falando. Gente, quando foi à tarde, eu recebi a notícia que esse pregador, ele passou muito mal e que ele estava no hospital. Ele acabou sendo operado, parece que deu uma apendicite nele, ele foi operado e ele não fez os 10 dias de oração que ele veio para fazer. Ele pregou unicamente no sábado, dia 3 de janeiro, e ele não fez mais nenhum dia. Eu não ouvi mais a voz dele. Agora eu paro para pensar e eu entendo que talvez Deus mandou ele ali para ele falar comigo, alguém que eu não conhecia, sabe, que veio de fora para falar: filha, eu ainda tô no poder, eu ainda tô aqui, entendeu? Ainda que você não entenda, ainda que você não aceite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E eu vou finalizar já com um verso que está em Apocalipse 21, conhecido de muitas pessoas que já perderam alguém, mas é o que me dá esperança, né? De um dia poder ver a minha mãe. Diz assim, Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É nisso que eu me apego, sabe? Não tá fácil. Tem dias ainda que a saudade espanca, sabe? Que a saudade maltrata. Tem dias ainda que eu não entendo como que eu vou conseguir continuar sem poder ligar para ela, sem poder ver, sem poder abraçar. Mas eu tô indo, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Então, se você perdeu alguém, se você tá passando por um momento de luto, saiba que isso é temporário. Isso é temporário. Deus promete aqui na sua palavra que na nova terra não haverá mais morte nem luto. Deus, ele não criou a gente para despedida. Ele não criou a gente para morte. Ele criou para vida eterna. E um dia nós vamos ter essa vida eterna. Um dia eu vou reencontrar minha mãe. Ela vai ser ressuscitada. Então, embora toda dor que eu esteja sentindo, toda dor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se isso aconteceu, foi porque Deus viu, né? De alguma forma isso era o melhor no momento. Que talvez ela ficando com vida como foi no meu sonho, talvez não seria a melhor maneira, né? Então, não desista da sua vida se você perdeu alguém. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. Não desista, porque um dia você vai reencontrar a pessoa, tá bom? Que Deus abençoe a cada um que assistiu e que a gente possa seguir firmes, orando uns pelos outros.